Momento Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo aulas de espiritismo. Aqui as minhas palestras eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança e eu estou levando umas ideias diferentes para as pessoas. Eu estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver, e para a gente conseguir isso eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças que pensem como a gente. Povo sem liderança não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinhos. Mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas possível e vai trazer adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento. E quando chegar na época da eleição, essa nossa liderança vai poder contar com os votos daquelas pessoas que ela conquistou e vai conseguir ser empossada na máquina pública e poder nos ajudar. É assim que funciona. E depois que a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que continuar ajudando ela, porque vai haver pautas na máquina pública e ela vai precisar de apoio para que votem naquelas ideias. Ela vai precisar de apoio para colocar as nossas ideias em pauta. Ela vai precisar de apoio para votarem nas nossas ideias. A gente tem que sempre ajudar as nossas lideranças, entende? A gente tem que ser um povo politizado, um povo que forma lideranças, um povo que apoia suas lideranças, um povo que reivindica suas coisas, entende? Um povo ativo. Povo subversivo ganha um país como o Brasil. E como vocês não gostam do Brasil como ele é, vocês querem que ele se transforme em algo melhor, vocês têm que ser um povo politizado, entende? E afastar de vocês esse negócio de ser subversivo, entende? Se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente tem que se afastar dessa população, entende? Deixar eles viver a vida deles de povo subversivo e formar um país para nós, um país livre de um povo politizado, para a gente conseguir aquilo que a gente merece e precisa, entende? É assim que funciona. Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em 4 anos em todos os comandantes das nossas Forças Armadas. Votar em todos os generais de todo o nosso Brasil, de todos os quartéis. Votar em todos os brigadeiros de todos os quartéis de todo o nosso Brasil. Votar em todos os almirantes de todos os quartéis de todo o nosso Brasil. Tanto a nível federal como estadual. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. A nível federal, quem coloca os generais, os brigadeiros e os almirantes é o presidente, é a alta cúpula do governo federal. E a nível estadual, quem coloca os generais, os brigadeiros e os almirantes é o governador, é a alta cúpula do governo estadual. E quem tem que colocar eles são vocês, porque políticos só vão colocar pessoas que representem eles. Vocês têm que colocar pessoas que representem vocês, o povo, entende? Se vocês querem um lugar decente, vocês têm que empossar os seus representantes. Vocês não podem deixar os outros escolherem por vocês, entende? E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas inteligentes com capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem. Só que a população brasileira despreza o que essas pessoas têm para falar. Eles nem olham o que essas pessoas estão falando, entende? Nem escutam. E não segue essas pessoas nas redes sociais, não ajudam em nada, entende? Porque o povo brasileiro ele tá focado em ajudar os idiotas nas redes sociais, deixar os idiotas ricos, famosos. Esses eles
ajudam. Só pessoas que não agreguem nada, só pessoas que não vai fazer nada pelo país, pelo estado, pelo município, só gente que não agregue nada. Esses eles ajudam. E aqueles que era para eles ajudar, eles desprezam, entende? E esses políticos sabem disso, por isso que eles fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que a população brasileira não vai levantar uma liderança diferente, não vai ajudar essas pessoas com nada. Eles sabem também que eles não vão ser presos, eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. E quando chegar na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles, porque o povo brasileiro despreza a possibilidade de encontrar e ajudar pessoas diferentes para disputar as eleições, entende? O povo brasileiro não gosta de ser guiado, entende? Eles são um povo subversivo, entende? Por isso que o país é desse jeito. E não vai melhorar porque o povo não quer que melhore, entende? E no dia da eleição, o povo não fez nada de diferente para mudar a situação e encontrar pessoas diferentes para disputar as eleições. Eles vão lá na urna e vão votar nos mesmos. Naqueles que eles falavam que não prestava, naqueles que eles falavam que tinha que ser morto, naqueles que eles falavam que tinha que ser preso, naqueles que eles falavam que eles não iam votar, é nesses que eles vão votar. Vão sair sorrindo na rua e dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito. Dali uma semana, um mês, eles estão de novo, falando que aqueles caras não prestam, que aqueles caras têm que ser morto, que aqueles caras têm que ser presos, que eles não vão votar. Esse é o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa, um país do lado do Brasil, e ajudar eles a se levantar como um país e nós ganhar um país bom para nós morar e ir embora daqui. Porque o Brasil vai ser disso que tu tá vendo para pior. Não vai melhorar porque o povo não quer que melhore. Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada. E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda, entende? E abandona essa população, deixa eles viver a vida deles do jeito que eles gostam e vamos viver a nossa vida do jeito que a gente merece e precisa, entende? De um povo politizado, de um povo guerreiro, de um país livre, entende? E como que a gente se une ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa. Através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas. Através das festas a gente arrecada adeptos para o movimento. Através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro, eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito, entende? O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França e se reerguer como um país. Só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro, o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para se libertar da França e se reerguer como um país. Mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa e dar a ela liberdade e a gente conquistar um país bom para nós morar e ir embora do Brasil. O problema da Guiana Francesa é fácil de resolver, é só tirar a França lá de dentro, porque o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul, entende? E o povo da Guiana Francesa merece ter um país livre e nós merecemos um país bom para nós morar. Por isso que a gente precisa se unir a eles. E, mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em 4 anos em todos os comandantes das nossas forças armadas. Votar em todos os generais de todos os quartéis de todo o nosso Brasil, votar nos almirantes de todos os quartéis de todo o nosso Brasil, votar em todos os brigadeiros de todos os quartéis de todo o nosso Brasil. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. E essas ideias é lá para a Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagem ser lá na Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena, que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo cismar com o Brasil. É atraso de vida. Porque o povo brasileiro é subversivo e a gente não consegue guiar aquele que não quer ser guiado. Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.